Salmo de número 72. Quero nesta noite falar sobre as virtudes do rei perfeito, do governante perfeito. Assim que terminou o culto das 17 horas, uma jovem, a Jordana, falou assim: pastor, o senhor pregou sobre isso porque estamos preparando para o debate presidencial que vai ter logo depois. E eu nem sabia disso, né? Ela acabou me informando sobre isso. Não é essa a proposta do sermão nessa noite. Minha proposta não é ensiná-lo em quem votar, como votar, que candidato você escolher, não é isso. A ideia é, a partir da Bíblia, tirar do seu coração, do nosso coração, expectativas redentivas, messiânicas, que muitas vezes nós projetamos sobre candidatos. É muito comum nessa época em que nós estamos hoje, de instabilidade política, sempre olharmos para algum homem, alguma mulher, algum ser humano, enxergando nesse homem um salvador da pátria. Nós temos visto isso no Brasil. Hoje, por conta do cenário político que nós estamos, pensando em questão de presidência da República, que é o cargo mais importante no que diz respeito ao cargo político do nosso país, temos visto as pessoas colocando, pelo menos em dois polos distintos, né? Pessoas colocando como salvador da pátria ou a volta do ex-presidente Lula ou a permanência do atual presidente Bolsonaro. E, meus queridos, isso sempre foi assim. Nós sempre temos a ideia de que aquele candidato, se for eleito, resolverá todos os problemas políticos, econômicos e sociais do Brasil. Nós sempre criamos expectativas e nós sempre colocamos esperança de uma liderança política perfeita. Colocamos sobre aquele que nós desejamos que seja eleito todas as esperanças de um governo justo, de um governo próspero. Infelizmente, em alguns momentos, nós ultrapassamos essa expectativa que deve acontecer para que aconteça algo bom a partir da pessoa que nós iremos eleger. Entretanto, nós passamos a ter expectativas messiânicas, redentivas, pensando que apenas aquela pessoa e somente aquela pessoa terá condições de resolver todos os problemas da nossa nação. O que a Bíblia nos mostra, e o Salmo 72 é um salmo que nos ajuda demais a pensar sobre isso, que nós não devemos colocar sobre o homem, sobre sistema de governo, sobre qualquer tipo de ideologia, qualquer esperança messiânica ou redentiva. Nós não devemos fazer isso porque, meus queridos, para ser o Messias, para ter poder redentor sobre algo ou alguma coisa nesse mundo caído, as qualidades e os atributos vão muito além do que simplesmente ser um político com boas pautas morais ou boas pautas pelas quais nós achamos que devemos ser governados. O Salmo 72, que é o salmo que nós iremos expor nessa noite, nos ajuda a corrigir os nossos conceitos sobre o Messias. Esse salmo é uma fonte riquíssima de ensino sobre alguns dos atributos do Messias. Esse Salmo 72, ele está na categoria daquilo que é chamado dos salmos reais. E mesmo não sendo um salmo citado no Novo Testamento, o Salmo 72 é considerável como o mais notável dos salmos reais messiânicos. Esse salmo, os salmos reais, eles têm como característica uma oração a favor em prol do monarca reinante. E, ao mesmo tempo, esse salmo lembrava não só ao rei ao qual estava recebendo oração, mas também aos súditos, a alta vocação que era, de fato, exercer o rei, a posição de rei em Israel. Essa vocação, porém, era exaltada, e aqui o texto vai nos mostrar isso durante a exposição, você vai se atentar a isso, era exaltada além do que aquilo que um ser humano podia atingir. Então, o que nós entendemos nos salmos reais messiânicos, que, na verdade, ninguém menos do que o Messias pode cumprir plenamente aquilo que é descrito nos salmos reais. Então, é bem provável que esse salmo, até pelo título que é dado na Bíblia hebraica, é bem provável que esse salmo foi escrito por Salomão. E o interessante é que quando você pensa no cenário de Salomão escrevendo esse salmo, você vai ver que algumas referências que é feita referências feitas nesse salmo, apontam inicialmente justamente para o reinado próspero de Salomão. Esse salmo, meus queridos, geralmente ele era cantado, geralmente ele era recitado quando o rei estava
sendo entronizado, quando o rei estava se assentando no trono, estava ali recebendo a coroa, estava segurando o cetro, era quando então o povo levantava a sua voz e orava ao Senhor, repetindo as palavras que estavam aqui no Salmo de número 72. Então esse salmo descreve aquilo que os súditos, aquilo que aqueles que seriam governados pelo rei, esperava desse rei e ao mesmo tempo do seu reino. Quais eram as virtudes que esse povo orava pedindo a Deus e que esse povo esperava que o rei possuísse? Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 72, versículos de 1 a 4 e depois dos versículos 12 a 14. Aqui é uma primeira petição do povo. O povo esperava um rei justo e compassivo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, versículos de 1 a 4, Salmo de Salomão: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Versículos 12 a 14. Porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Nessa parte aqui, meus queridos, essas duas passagens que nós lemos, o salmista, ou o povo, quando orava, pedia que o rei fosse capacitado por Deus para exercer a justiça de acordo com a vontade de Deus. A ideia aqui é que um rei que ama a lei de Deus, tanto quanto ama a fonte dessa lei, que é a pessoa de Deus, e ao mesmo tempo vai amar aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus entrega a sua lei, entrega os seus direitos. E por conta desta bênção dada por Deus, diz o versículo 2, que o rei julgaria de forma justa e compassiva. E aí ele vai discriminar quem era esse povo, especialmente os pobres, os aflitos e os oprimidos. Então, era dever do monarca de Israel, defender os aflitos, salvar os filhos dos pobres, dando-lhes melhores condições. E, ao mesmo tempo, diz a oração, que esmagar com justiça aqueles que oprimiam os fracos. Na prática, meus irmãos, nós temos que entender que em Israel, o próprio rei constituía o tribunal supremo que existia naqueles dias. Quando você lê, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nós temos ali um exemplo de Salomão julgando a causa de duas mulheres. Não sei se você se lembra dessa história. A história vai contar de duas mães e um filho morto e um filho vivo. Duas mães chegam dizendo, olha, esse filho que está vivo é o meu. E uma acusava a outra dizendo, o filho que morreu é dela. A outra dizia, não, o filho não é meu, o filho é dela. Salomão, então, com sua sabedoria, diz o seguinte, traga-me o filho, traga-me a espada. Vou partir o filho no meio, metade para uma, metade para outra. A mãe verdadeira disse, não, eu prefiro que o meu filho seja criado por outra mulher, mas continue vivo. A mãe que era falsa vai dizer, não, que não fique comigo nem com você. Salomão, com sabedoria, então, entende que a mãe verdadeira é aquela que preferia deixar que o filho, ainda que vivo, não fosse criado por ela. Esse exemplo, queridos, mostra aquilo que o povo de Deus esperava no Salmo 72, justiça e compaixão. E o resultado, meus irmãos, desse reino justo e compassivo, diz o texto que é a paz. Salmo 72 vai nos mostrar que o terreno para a paz florescer é justamente a justiça. E quando nós olhamos para o reino de Salomão, né, a liderança de Salomão, que é o alvo principal, é o exemplo principal desse salmo, nós vamos ver que no início do seu reinado, meus irmãos, ele demonstrou esse tipo de preocupação. Mas no decorrer do seu reinado, longe de Deus, seus valores mudaram. E ele passou a oprimir o povo com impostos pesados. Quando você lê o primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 4, quando Salomão já estava morto, e quando o seu filho Roboão chega diante do povo, o povo faz um pedido para Roboão, teu pai fez pesado o nosso jugo, alivia o nosso jugo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, Salomão no final da sua vida vai dizer que via ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos.
Ainda no versículo 5 e versículo 17, volte para lá os teus olhos na Bíblia, há um segundo pedido aqui de oração do povo, que o povo esperava um rei eterno. Diz o versículo de número 5, ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Versículo de número 17, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Meu querido, a tônica aqui dos versículos 5 e 17 é vida longa ao rei. Aqui é um pedido para que o rei pudesse gozar de longevidade. E aqui o ponto que você tem que gravar bem aqui, essa oração, nós vamos ver que existia nessa oração uma comparação, a comparação entre a dinastia de Davi com outras dinastias. E aqui então o salmista usa uma figura de linguagem. Ele vai dizer, a figura de linguagem é a existência do sol e a existência da lua. Isto é, a casa do rei perdurará enquanto existir o sol e a lua ao mesmo tempo. Aqui o que nós temos, meus irmãos, é uma lembrança, é uma repetição do conceito de perpetuidade prometida no pacto davídico que Deus fez com Davi, lá no Salmo, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 16. Deus havia prometido a Davi que lhe daria uma dinastia eterna. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 11 e 12, depois 16, nós vamos ver que o Senhor assegurou a Davi que ele sempre teria um herdeiro no trono se ele e os seus descendentes obedecessem plenamente à vontade de Deus. Porém, a dinastia de Davi reinou sobre Israel até Salomão. Após a morte de Salomão, o reinado de seu filho Roboão, nós vamos ver que a partir desse reinado, o reino de Israel se dividiu. Por causa do pecado de Salomão e a insensatez de Roboão, nós vamos ver que Deus rasgou o reino. 10 tribos, as tribos do norte vão com Jeroboão. E 2 tribos, que formam-se o reino do sul, tem a dinastia de Davi. O triste, meus irmãos, é que a dinastia de Davi, que ficou resumida apenas ao reino do sul, com 2 tribos, durou até o ano de 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. Ainda nos versículos 8 a 11, volte para lá na Bíblia, versículos 8 a 11 e versículo 15, aqui é um terceiro pedido do povo. O povo esperava um rei com domínio universal. Diz o versículo 8 até o 11, domine ele de mar a mar, desde o rio até os confins da terra, curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam pó, paguem-lhe tributos os reis de Tarse e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Versículo 15, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. O que nós vemos aqui nos versículos 8 a 11, que é dito sobre o domínio desse rei justo, que ele vai se estender de 4 maneiras. Primeiramente, geograficamente, de mar a mar, isto é, a ideia aqui do mundo inteiro. Depois fala sobre o domínio militar, seus inimigos serão todos derrotados. Depois fala da área econômica, seriam trazidos tributos e presentes pelos reis mais ricos do mundo. E por último, a área política. Todos os reis estarão sob o seu governo e lhe prestarão serviço. Atente no versículo 8, que aqui, meus irmãos, temos uma alusão às fronteiras que Deus prometeu a Israel, lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 31. Alguns comentaristas entendem que aqui em Salomão nós temos finalmente aquela promessa que Deus fez quando o povo entra na terra prometida, de conquistar toda a terra prometida. Então em Salomão nós vamos ver que ele teve um reino extenso. Quando você abre a Bíblia em 1 Reis capítulo 4, versículo 21, vai dizer que dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Salomão, meus irmãos, recebeu um reino estabilizado do seu pai. Só que ele vai além, ele fortalece, ele faz com que o reino que ele recebeu do seu pai, esse reino cresça por meio de tratados. Nós sabemos que os casamentos de Salomão com as mulheres das tribos vizinhas, dos reinos vizinhos, foram a sua ruína espiritual. Mas, ao mesmo tempo, serviram de garantia de que essas nações vizinhas
cooperariam com as suas políticas externas. Até mesmo, por exemplo, Sabá e as tribos nômades da Arábia chegaram a pagar tributos a Salomão, como também Sebá no Alto Egito e reis de terra distante, como Tarsis na Espanha, se sujeitaram a ele. Versículo 9 e versículo 10 foram cumpridos em Salomão. 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 23 e 24, vai dizer que porque todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, eles traziam cada um o seu presente. O fato mais conhecido e que é mais lembrado foi a visita da rainha de Sabá. Todavia, meus irmãos, mesmo Salomão, tendo governado sobre esse reino extenso, ele não conseguiu governar sobre toda a terra. Nem todos os reis, nem todos os povos, nem todas as línguas prostraram-se perante ele e o serviram. Além disso, volte lá no Salmo 72, versículos 6 a 7, e depois versículos 16 a 20. Aqui há um quarto pedido do povo. O povo pede que esse rei fosse um rei abençoador. Essa era a esperança do povo, que o rei fosse um rei abençoador. Versículos 6 a 7. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Versículos 16 a 20. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome. A sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. O que nós temos aqui, meus irmãos, é que o rei está sendo louvado pelo bem-estar e prosperidade que ele traz. Aqui ele é elogiado, ele é louvado pelas bênçãos que o povo recebe por meio do seu reinado. E o quadro de prosperidade aqui, meus irmãos, é pintado em termos, como diz versículos 6 e 7, de chuva e florescimento. Nós temos aqui uma imagem de vida abundante que haverá no governo desse rei. Então, em certo sentido, versículos 6 e versículo 7 aqui apontam que todos os aspectos da vida dos súditos são verdejantes quando o rei justo governa. Versículo 16 ainda retrata que a bênção virá sobre o povo em forma de colheitas abundantes. E aí vai além, dizendo que até mesmo no cume dos montes, ou seja, em lugares improdutivos, haverá produção. Versículo 16 ainda enfatiza que a bênção que o rei traz é uma colheita tão exuberante como a melhor das florestas que existiam naqueles dias, que é as florestas do Líbano. O grão e o fruto estarão presentes em abundância. E diz o salmista que como cresce a erva verdejante, assim prosperará a população nas cidades e nos campos. No versículo 17, nós vamos ver que no ensino do Salmo, esse tipo de reinado, desse rei justo, se destinava a trazer bênçãos não apenas a Israel, mas também a outras nações. E por causa, meus irmãos, dessas bênçãos, os versículos 17, a parte B até o final, vai mostrar que os súditos desejarão o bem deste rei. Irão chamá-lo de bendito, irão louvá-lo, irão prestar homenagens. E de fato, meu irmão, de fato, nenhum rei de Israel foi tão próspero quanto Salomão, a ponto da sua riqueza surpreender, por exemplo, a rainha de Sabá. De acordo com 2 Crônicas, capítulo 9, versículos 22 a 28, o reino de Salomão foi tão próspero que abençoou todas as nações ao seu redor. Entretanto, nós temos, meus irmãos, em Salomão, apenas uma sombra daquilo que é descrito aqui no Salmo 72. Porque apenas as nações que estavam dentro dos limites do seu governo e alianças políticas foram abençoadas por seu reino. As bênçãos do seu reino não tiveram um alcance universal como esperado e ensinado no Salmo 72. Por isso eu lhe digo que quando nós lemos esse Salmo, nós percebemos que as promessas concernentes ao rei vão além de tudo quanto pudesse ser prometido a um descendente ordinário
de Davi. Meu irmão, nesse salmo, o reinado de Salomão é o foco, mas apenas como o tipo de um reino mais amplo, o tipo ou a sombra de um rei maior. Então, logo, como progride o salmo, os nossos pensamentos, o nosso coração são levados para longe de Salomão, para longe de Davi. Na verdade, são levados para outro filho de Davi, cujo domínio se estenderá até os confins da terra. O seu nome permanecerá eternamente, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações o bendirão e o chamarão de bem-aventurado. Nesse salmo, os nossos pensamentos são levados até se concentrar inteiramente no último governante da linhagem de Davi, que é a pessoa de Jesus Cristo. Meu querido irmão, todas as promessas contidas nesses salmos, destinadas a um sucessor de Davi, se cumpriu plenamente na pessoa de Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, o próprio Jesus disse: são estas as palavras que vos falei, estando eu ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em Cristo se cumpriu tudo o que está descrito nesse salmo. Se o reinado de Salomão foi grande, meus irmãos, o de Cristo é muito maior, porque o próprio Cristo disse lá em Mateus 12, 42, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, dessa forma, nós temos que considerar que somente em Cristo todos os aspectos deste rei e deste reinado se concretizaram. E eu quero lhe mostrar isso agora, porque esse salmo se cumpriu em Jesus Cristo, porque assim como o povo pede um rei justo e compassivo, meus irmãos, Cristo é um rei justo e compassivo. Isaías capítulo 9, versículo 7 fala que o Messias reinará com justiça. Zacarias capítulo 9, versículo 9 aponta para um Messias justo e salvador. Hebreus capítulo 7 retrata Jesus como o rei da justiça. Jesus Cristo é um rei justo porque viveu em conformidade com a lei de Deus. E agora, como rei, julga o mundo em conformidade com essa lei. João capítulo 5, versículo 22, Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Atos capítulo 17, versículo 31, Paulo disse, portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do Cristo ressurreto. Jesus Cristo é um rei justo, que governa o mundo tendo como pressuposto principal a aplicação da lei de Deus de forma justa. Jesus Cristo é também um rei compassivo, porque se compadeceu dos pecadores, assumindo o seu lugar, assumindo o lugar dos súditos pecadores e recebendo sobre si toda a ira divina. Jesus Cristo é um rei que julga a causa do oprimido, do aflito. É um rei que se compadece do necessitado e desvalido, porque ele se fez um de nós. Ele é um rei perfeito, que sofreu tudo o que não merecia, para libertar súditos injustos como nós. Nós cantamos nessa noite, juntamente com o Coral Madrigal, esse rei chamado Jesus Cristo já veio, nasceu, viveu entre nós, foi rejeitado, foi crucificado, morto, mas ressuscitou, foi assunto aos céus e em breve voltará para julgar o mundo com justiça. Meu irmão, esse salmo também se cumpre em Jesus Cristo, porque se o salmo, as pessoas pediam um rei eterno, meu irmão, Jesus é um rei eterno. Nós lemos na liturgia, Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33, este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reinado não terá fim. A realeza de Cristo, segundo a carne, meus queridos, procede de Davi. Mas diferentemente de Davi, diferentemente de Salomão, como diz lá em Atos capítulo 2, que morreram, Jesus Cristo é um rei eterno, com um governo infindável sobre o seu povo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Meu querido irmão, reis passam, presidentes passam, governantes passam, FHC, Lula, Bolsonaro, todos passam, mas somente um rei, somente um governante permanece eternamente, e é Jesus Cristo.
O seu governo é um governo perpétuo, tanto para a sua própria honra, quanto para benefício e felicidade dos seus súditos. De geração a geração, o nome de Cristo tem sido aclamado e proclamado. Enquanto o sol resplandecer, enquanto a lua existir, através das gerações, Cristo é aclamado como Rei eterno e imortal. E lhe digo que até o fim dos tempos e pela eternidade, o seu nome será celebrado, o seu nome será adorado, porque Cristo é Rei eterno e nós seremos eternamente governados por Ele. Mas eu lhe digo mais. Se o povo no Salmo pedia um rei com domínio universal, esse Salmo se cumpre em Cristo, porque Cristo é um rei com domínio universal. A profecia de Zacarias 9, versículo 10, afirma que o domínio do Messias se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, nos confirma isso, dizendo que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A profecia deste salmo está na atenção, queridos, daquilo que nós conhecemos na escatologia como já, eu ainda não. Cristo já tem um reino universal, mas ainda não de forma plena. O já se tornou verdade quando, por exemplo, lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, vai nos mostrar que os magos do Oriente, que provavelmente eram homens da nobreza dos seus próprios países, das suas nações, vieram, prostraram-se diante do Senhor, trazendo e entregando presentes, trazendo e entregando ofertas. Cristo é aquele que reinará sobre todas as nações e povos. Nada debaixo da criação de Deus escapará do seu governo. O seu reinado, o seu governo é universal. Mas esse salmo também se cumpre em Cristo, porque assim como o povo orou no salmo pedindo um rei abençoador, Jesus Cristo é o rei abençoador. Assim como o rei de Israel era o canal de bênção para os seus súditos, meu querido irmão, Jesus Cristo é o canal, é a fonte de bênção para todos os seus eleitos. Em Cristo nós recebemos a maior das bênçãos, bênção que não tem preço dentro da criação. Custou o preço do seu sangue puro derramado naquela cruz, que é a salvação dos nossos pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, atesta essa grande bênção, quando o anjo disse que aquele que nasceria deveria receber um nome, e o seu nome seria Jesus Cristo, porque Ele é aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Quando nós entendemos isso, que Cristo é o Rei abençoador, e que nos deu a maior das bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus, como cristão, nós podemos louvar a Deus usando as palavras, por exemplo, que o apóstolo Paulo usou em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus de nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse salmo nos mostra e extirpa do nosso coração qualquer expectativa redentiva que o nosso coração tencione colocar em algum ser humano. Extirpa. Qual governante? Qual político? Qual rei? Qual monarca consegue cumprir o Salmo 72? Somente um: Jesus Cristo. Por isso eu quero partir para o final desse sermão pensando em algumas implicações dele para nós. Primeiro, meu querido, pare de criar falsas esperanças messiânicas nas pessoas. Pare de criar. A grande verdade é que nós, infelizmente, nós vivemos em um cenário conturbado politicamente falando, e nós, muitas vezes, somos levados a olhar para uma ideologia, para uma pauta política, para um político, pensando que é nele que se encontra a redenção e a mudança total
do nosso país. E, infelizmente, esse cenário de apego redentivo, messiânico a pessoas, a pautas políticas, meus irmãos, não é só com quem não é cristão. Muitos cristãos, infelizmente, vivem colocando a sua esperança redentiva e messiânica a sistemas ou pessoas falíveis. E o desesperador é que quando essas pessoas ou sistemas sucumbem, eu lhe digo, uma hora vai fracassar, uma hora vai falhar, uma hora vai demonstrar a corrupção que existe no seu coração. O que acontece é que muitos perdem a esperança de salvação, de redenção, de mudança, diz, agora acabou. Não, eu quero te falar que como cristão, não acabou, porque a nossa esperança de redenção e de salvação não está pegada a eles. Está pegada àquilo que Pedro diz, a uma esperança eterna. A esperança do nosso coração de redenção e salvação está pegada ao Rei Eterno, Jesus Cristo. A esperança de salvação, de melhoria do mundo, de transformação de vidas, meus irmãos, está na pessoa de Cristo Jesus. A esperança de salvação para a nossa nação não está em governantes falhos, corruptos, corruptores, mas está na pessoa de Jesus Cristo. E eu vou mais além, eu digo a mim, eu digo a você, eu digo a nós, que eu e você como igreja, nós somos propagadores dessa verdadeira esperança. Se tem um povo que tem que dizer que há mudança para essa nação, e essa mudança está em Cristo, somos nós. Então, o nosso discurso tem que ser um discurso muito mais evangélico do que baseado em pautas políticas. E entenda, eu não estou dizendo que você não tem que votar, que você não tem que escolher um candidato, não. Eu estou dizendo que a nossa proposta como cristão é que a redenção está em Cristo Jesus. A mudança dessa nação está na pessoa de Cristo Jesus. Que coloquemos a nossa esperança em quem de fato nunca deixa a nossa esperança falhar, que é Cristo Jesus. Além disso, uma outra implicação, devemos nos prostrar e servir a este rei. Meus irmãos, a descrição desse salmo, e quando se aplica à pessoa de Cristo, não nos resta outra coisa que não aquilo que o povo do Salmo 72 fazia. Quer dizer, diante desse rei, desse reinado, eis-me aqui, serviremos, adoraremos, louvaremos. E aqui deixe-me fazer um paralelo. Eu fico impressionado com a disposição de muitos cristãos servirem e se engajarem em seus ideais políticos e sociais. Fico impressionado. Me impressiona também que esses mesmos cristãos não se empenham tanto assim ou nada pela causa de Cristo Jesus. Eu vejo às vezes cristãos fomentando pelas redes sociais, pelas ruas, seus ideais políticos, seus ideais sociais. Eu vejo outros se organizando em movimentos e causas sociais, outros devotando os seus maiores recursos físicos, financeiros, em prol daquele partido, em prol daquele candidato, em prol daquela ideologia. Ok, mas o que diz respeito à causa do governante perfeito, Jesus Cristo, não se dispõe a nada. Não há tempo disponível, não há recurso, não há vigor. Contudo, diante do Rei perfeito, diante de Jesus, nós só temos uma opção: dobrar-nos diante dele e oferecer-lhes, como bons súditos, tudo o que nós temos. Meu querido, pense que a rainha de Sabá, reconhecendo que o reinado de Salomão era um reinado que vinha de Deus, andou provavelmente mais de 2.000 quilômetros no lombo de um camelo para lhe trazer presentes. Os magos, reconhecendo a majestade de Cristo, lhe trouxeram presentes. E nós, que estamos aqui nessa noite, que já reconhecemos Jesus como Rei, o que nós temos oferecido a Ele? Qual é o presente? Qual é o serviço que nós, como bons súditos, temos oferecido ao Rei perfeito, Jesus Cristo? E a última implicação, e aqui termina o sermão nessa noite. Meu querido, nós temos que reconhecer o reinado desse Rei perfeito e bendizê-lo para todo sempre. As virtudes desse Rei, do seu reinado, foi o que levou o salmista a bendizê-lo.
Então, esse salmo nos ensina que quanto mais nós conhecemos o Rei perfeito, mais nós iremos bendizê-lo. E aqui, deixe-me novamente voltar para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Tristemente, muitos cristãos defendem muito bem seus políticos de estimação, porque, em certa medida, conhecem mais dos seus políticos imperfeitos do que do Rei perfeito, Jesus Cristo. É triste pensar isso, que defendemos porque conhecemos mais um político imperfeito do que o Rei perfeito, Jesus Cristo. Eu quero lhe dar um conselho que foi dado pelo pregador galês Robert Murray McCheyne, que disse que aprenda muito a respeito do Senhor Jesus. Para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Ele é totalmente encantador, tal majestade infinita e, não obstante, tanta mansidão e graça, e tudo em favor de pecadores, mesmo para com o principal deles. Viva intensamente para agradá-lo, regozije-se em seus sorrisos, sinta seus olhos oniscientes e fitos com amor em você e descanse nos seus braços todos poderosos. Deixe sua alma encher-se de um profundo senso arrebatador da doçura e da excelência de Cristo e de tudo o que está nele. Por isso que eu termino esse sermão convidando você a olhar para o filho de Davi, o rei prometido, o rei justo, que reinará para sempre, e bendizê-lo. Eu quero convidar você como cristão a bendizer aquele que no trono glorioso então se assentará, das eras vitorioso, bendito reinará. Eu convido você como igreja, salva em Cristo Jesus, a bendizer o Rei perfeito, o governante por excelência, o Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu convido você a voltar os seus olhos para o governante imaculado, que reina com justiça e retidão. Eu convido você a terminar esse culto louvando e ao mesmo tempo servindo aquele que tem nome sobre todo nome, Jesus Cristo, governante perfeito, governante esse que as nossas almas precisam, carecem e desejam.